Olá, bom dia a todos e todas. Está começando mais um Extra Classe TV. Hoje, dando continuidade à série dos programas de férias, né? E vamos conversar com o professor José Arnóbio, que é reitor do IFRN. Vamos falar sobre a importância das cotas na educação pública. Bom dia, Arnóbio. Bom dia, Denô, e todos aqueles ouvintes, telespectadores aqui do Jornal do Sinte. Arnóbio, o que se diz contra as cotas, né, estimula o preconceito, né, o racismo, o preconceito contra as pessoas pobres. O que você tem a dizer sobre isso? É importante dizer que hoje a IFRN, né, a antiga Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, foi a primeira instituição do Brasil a instituir a política de cotas, ainda no ano de 1995. A gente começou a identificar que a escola, que era a escola pública, né, ela tinha um perfil em que o aluno periférico, o aluno que mais precisava de uma escola como a nossa, ele estava ficando de fora do processo. E a instituição, naquela época, em 1994, criou a política de cotas, né, para que era cota social, não era cota social e racial, era uma cota social para atender os alunos que vinham da escola pública. Então, desde 95 que a instituição tem essa política, né? Em 2012, com a instituição da política de cotas raciais, né, sociais e raciais, é importante que se diga isso, né? Porque tem algumas pessoas que omitem essa informação. Por exemplo, meu filho, eu sou negro, meu filho é negro, mas meu filho, como estudou a vida inteira em escola privada, ele não tem direito a cotas, porque a cota é social e racial, né? Então é importante que a gente também diga isso. Então a política de cotas, na verdade, a nossa instituição ela vê como uma política afirmativa que tenta fazer com que um passivo histórico, né, um passivo histórico da sociedade brasileira, ele possa ser restituído com essa política que foi adotada em 2012, né, e que em 2017 ela é ampliada com as cotas para pessoas com deficiência, porque não existia a cota para pessoas com deficiência. E agora nós temos essas duas cotas, que são importantes, porque assim como as pessoas negras, as pessoas quilombolas, as pessoas indígenas têm esse passivo histórico, as pessoas com deficiência também o têm. Então essa política ela é super importante, ela é necessária para que a gente possa dar uma política de equidade para as pessoas, né? As pessoas dizem, né, todo mundo tem a mesma capacidade. Nem todo mundo não. Porque se você não tiver as mesmas oportunidades, nem todo mundo vai ter a mesma capacidade. Se eu estudo numa escola pública, ou que eu não tenho professores de português, de matemática, de outras disciplinas, se há essa carência, com certeza o meu processo de ensino-aprendizagem não será o mesmo de um menino de classe social mais abastada, que estuda numa escola particular, que além de ter essas disciplinas no seu currículo, tem a aula para fazer a reposição do conhecimento que ele não consegue adentrar na sala de aula. Então a política de cotas ela é extremamente importante para dar dignidade às pessoas e dar o sentido de equidade no processo de ensino-aprendizagem. Agora, Arnóbio, falando de dados, quais resultados essa política trouxe para a educação pública? A nossa instituição, né, como eu falei para você, desde 95 que adota essa política de cotas, a gente percebe, Denô, que o aluno que entra no primeiro ano, por exemplo, vou falar do ensino médio, né, que ele entra no ensino médio no primeiro ano, que vem com algumas lacunas que não foram preenchidas em função de inúmeras variáveis, no primeiro ano ele tem muita dificuldade. Isso é algo que é uma informação que eu tenho quando eu dialogo com alguns alunos que vieram da escola pública, principalmente. Mas quando ele chega no segundo ano, em função do ritmo de aprendizagem, em função das políticas, que a política não é só a entrada, né? A entrada é importante, mas se você não tiver outros elementos para que esse aluno ele possa permanecer na instituição, a entrada ela vai ser insuficiente. Então a gente tem política de assistência estudantil, onde o aluno que não tem condições de pagar, por exemplo, um transporte público, ele vai ter o transporte público,
ele vai ter a possibilidade de ter uma farda que é dada pela instituição, ele vai ter a oportunidade de se alimentar na instituição. Então, essas outras políticas são fundamentais para que esse aluno ele entre na instituição, mas ele conclua o seu ciclo formativo. Então, a gente tem muitos registros, né, desses alunos que entram com dificuldade e tem, eu não lembro o percentual, mas qualquer ouvinte que tiver essa curiosidade, ele pode procurar, né, algumas informações que mostram que essa visão distorcida de muitas pessoas que dizem que esse aluno que entra na instituição, ele não conclui seu ciclo formativo, isso é mentiroso, é uma falácia, né? Inclusive, tem algumas pesquisas que apontam que o aluno cotista, o índice de evasão dele é menor do que o aluno que não entra por cota. Ok, Arnóbio, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com esta classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com essa classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje conversando com o professor José Arnóbio, que é reitor do IFRN. Estamos falando sobre a importância da política de cotas para a educação pública. Arnóbio, retomando, né, como é que seria, você que é um grande conhecedor dessa política, como seria a educação pública hoje, caso essa política não existisse? O percentual de pessoas indígenas, quilombolas, negros, que estariam nas universidades e nos institutos federais seriam muito pequenos. Então, eu espero, na verdade, né, isso aí eu espero mesmo, que um dia a gente possa resolver esse passivo histórico e a gente não tenha mais a necessidade de continuar com a política de cotas, né? Mas hoje isso é impossível, né? É uma necessidade que o país tem. É uma necessidade. E os números apontam isso. Se você pegar uma pesquisa hoje, aí eu não vou sair da educação, eu vou entrar na segurança pública, um percentual muito grande de jovens que morrem na periferia são pessoas negras. E isso se dá em função de políticas que historicamente não chegou para essa comunidade na periferia. Então, é mais do que necessário a continuação dessa política de cotas que, felizmente, né, o Congresso Nacional esse ano ele prorrogou a política de cotas, né, porque ela fez 10 anos, né, e ela poderia ser que ela não continuasse mais. Ia ser um retrocesso grande na educação brasileira se isso tivesse acontecido. Felizmente isso não aconteceu. Agora, Arnóbio, você tocou num ponto aí até que você já meio que antecipou a pergunta que eu vou te fazer agora, que é, diante das injustiças sociais que o Brasil tem, injustiças históricas, né? Quanto tempo, essa resposta é difícil, quanto tempo você acha que será necessário manter essa política, né, para equiparar aí essa relação entre a classe oprimida e a classe dominante? Eu acho que talvez mais uns 20 anos. Pelo menos, pelo menos. Pelo menos mais uns 20 anos. Pelo menos mais uns 20 anos. Porque a gente ainda continua tendo, eu acho que isso é importante da gente dizer, né? Mas a gente ainda continua tendo um fosso muito grande entre os que têm muito que estudam na escola particular, e aí escola particular vai dizer que a gente precisa entender que elas também não são homogêneas, elas são extremamente heterogêneas. Tem escola particular que o pai, para fazer investimento no filho, é uma fortuna, né? E tem escolas particulares que o investimento é muito menor, né? Então, existe uma discrepância muito grande entre as escolas particulares e as escolas públicas e também das políticas públicas, né? Então, acho que 20 anos, no mínimo,
eu estou sendo muito otimista. Estou trabalhando com otimismo porque a gente precisa acreditar que isso possa acontecer. Mas talvez 20 anos ainda não vai ser suficiente para que a gente possa minimizar esse impacto desse passivo histórico que eu sempre falo, que a sociedade brasileira precisa pagar com esse passivo histórico. Outra coisa que eu quero te perguntar, Arnaldo, por que é que você, na sua concepção, por que as cotas são tão questionadas, tão perseguidas, sobretudo pela direita, pela extrema-direita, né, pelo governo anterior, né, o ex-presidente questionava muito isso? Para alguns, para mim, é desinformação, certo? Sinceramente, alguns são desinformação. Eles não sabem nem disso que eu falei. Que, por exemplo, a cota não é para qualquer... ela é uma cota social, sim, né? Então, para alguns é desinformação. Para outros, eu vou até dizer uma coisa que eu não tenho medo de dizer isso. Para mim é mau caratismo, né? As pessoas são mau caráter mesmo. E mentem, né? A gente vive num momento que as fake news continuam a acontecer, né? Então elas mentem, elas não passam a realidade do que acontece. Eu acompanhei essa discussão da discussão no Congresso Nacional da política de cotas e a gente escutava cada coisa que a gente só acreditava porque a gente estava vendo. Porque é impressionante como o Congresso Nacional tem pessoas tão desinformadas, né? Alguns são desinformados e outros são mau caráter mesmo, porque eles fazem questão de disseminar uma mentira. Porque, como eu disse, a revista Poli e outras revistas têm dados que mostram que a política de cotas ela é muito efetiva e ela muda a realidade social, né? Eu lembro bem de um aluno nosso que estudou no campus de Ipanguaçu, que é negro, que entrou por cotas no ensino médio e entrou por cotas na universidade para fazer medicina e hoje ele é médico. Então, se não fosse a política de cotas, dificilmente ele tinha entrado no IF e dificilmente ele tinha entrado na UFRN para cursar o curso de medicina. Isso não é um caso pontual, não. Pode citar vários exemplos, né? Vários exemplos. Eu podia passar aqui a manhã inteira citando nomes. Eu não vou nem citar o nome dele, mas todo mundo sabe quem é. Arnóbio, você citou aí os desinformados, né, os despreparados, né, os que não têm caráter, mas também nesse grupo aí deve ter os que lucram com isso. Sim. Também. Com certeza, com certeza. Muita gente acaba lucrando com isso, né? E assim, os discursos são... O cara diz assim, minha filha antigamente podia fazer medicina, hoje ela vai ter que fazer medicina na universidade privada. Isso também é outra falácia, né? Porque trazendo a realidade da medicina, por exemplo, o número de vagas nas universidades públicas de medicina, em alguns anos atrás, né, elas foram ampliadas. Então, não houve essa diminuição de vagas, por exemplo, do curso de medicina para quem tinha grana e para quem não tinha, não. Porque as vagas foram ampliadas. O que aconteceu foi uma democratização do acesso para pessoas que anteriormente não tinham esse acesso. Eu fui aluno da universidade, por exemplo, e só tinha eu que veio da escola pública do Estado. Os meus colegas todos tinham 3, se eu não me engano, que vieram aqui da ETFER na época, mas o resto era tudo de escola privada. Arnóbio, em nome do Cinti, muito obrigado pela sua participação aqui no Extra Classe TV. Eu que agradeço pelo espaço, estarei sempre à disposição para discutir com vocês essa temática que é muito, muito cara para mim. Obrigado. E nós vamos ficando por aqui, já antecipando que na próxima semana vamos conversar com a professora Márcia Gugel sobre o projeto de educação para o Brasil. A você que nos acompanhou, nos prestigiou, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Até a próxima.